Todo-Poderoso. Porque é um só Deus e um só mediador. Quem é o seu mediador? Aleluia, o nosso mediador é Jesus. Muitas pessoas voltam para trás. Por quê? Porque querem a bênção, mas não perseveram. Como falou o nosso pastor, um dia chuvoso, não vem na igreja, deixam de vir buscar a Deus, deixam de vir orar. Mas não é assim, nós temos que perseverar. Jesus, ele deu um exemplo de perseverança. Frequentemente ele estava no monte orando. Frequentemente ele estava na vigília, ele só. E tem muitas pessoas que dizem assim: mas eu não vou na vigília sozinho. Jesus ia. Era constantemente, ele estava na vigília. Quando os discípulos foram apanhados pela tempestade, aonde ele estava? Na vigília. E na quarta vigília, próximo da quarta vigília, ele viu os seus discípulos sendo açoitados pelo vento. E ele veio caminhando sobre as águas. Aleluia. O seu mediador. Ele media você para Deus. Ele faz um direcionamento de você e Deus. Aleluia. Porque muitas vezes as pessoas dizem assim: mas eu não sei orar, eu não sei buscar a Deus. Sabe sim. É a mesma coisa que você conversar comigo. Se está precisando das bênçãos de Deus, converse com Ele. De vez em quando eu converso com o irmão Jean, com a irmã Priscila. É a mesma coisa. Expomos a Deus a nossa necessidade. Vamos levar a Deus as nossas dificuldades, para que Ele nos abençoe, para que Ele intervenha a nosso favor. Porque está escrito na Epístola de Paulo aos Romanos, no capítulo 8, verso 26, diz que nós não sabemos pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede. Ele leva a nossa oração diante de Deus de uma forma corretíssima. Ele endireita a oração. Ela está feita de uma forma errada, que muitas vezes o nosso português não alcança, mas ele endireita como se fosse uma digitação no computador. O corretivo de português ele corrige. A palavra está errada, ele sublinha. E você vai lá e corrige. E assim é o Espírito Santo. Ele leva a sua oração, ele leva a nossa oração diante de Deus. Corretinha, perfeita. Possivelmente, vou fazer aqui uma analogia. Pai, ele pediu assim, mas ele quer isso. Pai, ele pediu tal coisa, mas ele precisa disso. Está entendendo como é que é? E às vezes as pessoas desanimam. Não tem mais o ânimo de orar. Eu não vou orar porque eu não alcanço. Mas é preciso você insistir. Porque você tem um legislador, você tem um mediador. João capítulo 14, verso 6 diz que ele é o caminho. E você quer chegar no céu como? Sem Jesus? Sem um mediador? Sem um legislador? Não, somente por ele. Quando Pedro ele estava sendo interrogado a respeito daquele homem da Porta Formosa que recebeu as bênçãos de Deus, eles acharam que era o poder de Pedro que fez aquilo. Ele disse que não. E aí, lá no capítulo 3, o verso 19, ele diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que seja apagado os vossos pecados. Arrepender, se converter,
Nós precisamos se converter, nos arrepender todos os dias. Todos os dias eu aceito Jesus, pastor, como meu Salvador, como meu Senhor. Porque todo ser humano quer Jesus como Salvador, mas não quer como Senhor. Por que não quer como Senhor? Não é a mesma coisa? Não. Porque como Senhor, Ele é o dono da sua vida, Ele é o dono do seu querer, Ele é o dono das suas vontades. Você vai fazer alguma coisa? Primeiro você ora. Pergunta, Senhor, é da tua vontade que eu faça isso, isso e isso? Aí você aguarda. Se Deus abrir as portas, é da vontade. Se Deus não abrir as portas, não é da vontade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem.